Fernando Holliday, o que a gente tem visto aqui é a reação dessa esquerda que advoga direitos humanos tão somente para pessoas desumanas e que, de tanto defenderem direitos humanos para a pior espécie de bandidos que o Brasil já viu, gerou ao longo da história recente do Brasil, e você pôde acompanhar, porque é um cidadão recente, é uma criança, que pessoas de jaiz mais conservador sempre reclamaram da defesa dos direitos humanos, mas não pelos direitos humanos, mas pela defesa que se faz deles apenas a facínoras, a bandidos da pior espécie. Esse é o primeiro ponto. Então o que a gente vê aí é gente como esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, conselho de merda, porque eu não vi nenhum desses conselheiros se levantar contra as violações de direitos humanos aos presos políticos, e repito aqui, políticos porque, sem entrar no mérito de que são inocentes, são culpados, isso nem chega à discussão, mas os presos políticos do 8 de janeiro, que tiveram todas as garantias do devido processo legal aniquiladas, nenhum desses conselheiros se levantou contra absolutamente ninguém. Mas agora que nós vemos bandidos, traficantes, assassinos, pessoas da pior espécie sendo mortas numa mega operação contra o narcotráfico, que é um problema que assola o Rio de Janeiro há muito tempo e que assola o Rio de Janeiro com tranquilidade desde o governo de Leonel Brizola, quando, acompanhando a orientação do seu vice, o sociólogo Darcy Ribeiro, criou-se a política de a polícia não sobe o morro, e a partir desse momento os traficantes passaram a ter fuzis automáticos, que o exército não tinha, por exemplo. Essas pessoas se levantam em favor do narcotráfico. Ontem nós já vimos aquela enxurrada de desinformação por parte de Lula, do Lewandowski, do André Rodrigues, da Polícia Federal, e hoje nós vemos um cerco contra o Cláudio Castro. Cláudio Castro é do PL, partido que é do ex-presidente Jair Bolsonaro, partido ao qual ele está afiliado. O partido mesmo é de propriedade do senhor Valdemar Costa Neto. Mas o Cláudio Castro é do PL, o Cláudio Castro participou de manifestações pela anistia contra os abusos do Alexandre de Moraes, e o que se vê neste momento é o governo federal, através dos seus paus mandados do tal Ministério dos Direitos Humanos, através do Conselho Nacional de Defesa de Direitos Humanos, através dos seus pau-mandados na Câmara das Deputinhas Federais e também através do STF, cercando o Cláudio Castro. Seja a primeira ofensiva da CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, intimidando o governador de direita a prestar esclarecimentos sobre uma ação contra o narcotráfico. Em segundo lugar, através do STF, que aceita esta ação e pede para que ele preste esclarecimentos. E em terceiro lugar, vale lembrar, através da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral é uma veia especializada da Procuradoria-Geral da República, também chefiada pelo Paulo Gonet, que acaba de ser indicado para a recondução do cargo pelo presidente Lula. Então, Paulo Gonet, que é o chefe dessa instituição, assente, consente, permite que se recorra das decisões que absolveram Cláudio Castro no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. As ações sobem para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e foram distribuídas, colocadas em pauta para julgamento na próxima semana, muito embora o nosso colega do Metrópolis, o Igor Gadelha, tenha dito que o Cássio Nunes, Cássio com K, ele vai suspender o julgamento dessa ação. Ao que me parece, existe um certo complô contra o Cláudio Castro, governador do Rio, que tomou a frente e deflagrou esta mega operação contra o narcotráfico internacional, sem ajuda, porque ignorado foi pelo governo federal, e
Ao que me parece, Alexandre de Moraes fazendo esta dobradinha junto com Paulo Gonet, o que me parece é que o governo está apostando pesado para que o Senado, em especial os senadores de direita, votem em favor do seu candidato no Supremo, que é o Jorge Messias, e, ao mesmo tempo, o STF, através do ministro que tudo faz, do qual tudo é relator, Alexandre de Moraes, faz uma certa pressão para que o seu candidato, o Pacheco, ele assuma a cadeira do STF. Então, tudo isso parece um jogo político, e esse cerco se fecha contra o Cláudio Castro neste exato momento em que ele decide tomar alguma atitude contra o narcotráfico. Eu queria saber o que você acha. Vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Pavinato. Olha, Pavinato, eu vou começar pelo início do seu comentário, que é sobre essa questão dos direitos humanos. Eu acho importante a gente deixar claro o que é esse entendimento da direita brasileira atualmente sobre direitos humanos, porque eu acho que existe uma incompreensão muito grande, principalmente por parte da imprensa, quando se trata disso. Por exemplo, em relação aos presos 8 de janeiro, eu vi vários comentaristas ao longo desses últimos meses dizendo que era uma incoerência dos políticos conservadores defenderem os direitos humanos para esses presos quando historicamente foram contra os direitos humanos. Veja, não é disso que se trata, né? Me parece que a direita brasileira e boa parte da direita ao redor do mundo consolidou o entendimento de que sim, todos nós devemos preservar os direitos humanos, devemos lutar por esses direitos humanos, mas devemos diferenciar isso entre aqueles que são inocentes ou estão desarmados e daqueles que estão combatendo as forças de segurança ou as forças de Estado. Veja, é óbvio que nós devemos defender, tirando um pouco aqui os olhos do Rio de Janeiro, levando para o exterior, é óbvio que nós devemos defender os direitos humanos para todos aqueles que residem em Gaza. Aqueles moradores precisam ser protegidos, precisam ter um mínimo de dignidade, precisam ter acesso a alimento, a água, atendimento médico, é evidente isso. Agora, podemos dizer o mesmo dos terroristas do Hamas que utilizam essas pessoas como escudo humano? Óbvio que não. Eles estavam com armas nas mãos, eles estavam atacando. A mesma coisa ocorre nessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de pessoas, e não são poucos os vídeos, de pessoas que estavam andando com fuzis no meio da rua, no meio do dia, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, atirando contra a polícia. Vejam, quando levam os corpos para a praça, e essa imagem ficou famosa, os moradores que levaram os corpos tiraram as roupas camufladas. Por que essas pessoas estavam na mata com roupas camufladas? Era para tirar foto de passarinho? É moda. Era moda? É a moda humana? É evidente que não. Elas estavam lá em uma verdadeira guerra. Não tem como você falar em preservar a vida dessas pessoas que estão atacando. Por outro lado, houve vídeos de diversos traficantes se rendendo. Esses sobreviveram. Entregaram as suas armas, deram as mãos, tiraram a camiseta e saíram e se entregaram para a polícia. E esses foram presos, foram mais de 100 presos. Então, estes sim, agora presos, entregues, desarmados e dentro da cadeia, evidente, terão os seus direitos preservados. Agora, o que essa esquerda faz é deturpar os direitos humanos, como se todas aquelas pessoas que morreram fossem simplesmente pessoas pobres, vítimas da sociedade, o que não é verdade. Agora, em relação ao Cláudio Castro, me parece que há uma curiosidade muito interessante aí. A primeira delas é em relação à cobertura da maior emissora de TV deste país, que é a TV Globo. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, sempre uma cobertura muito crítica. A maior parte dos seus comentaristas sempre criticando essas operações e a forma como se referiam àqueles que eram mortos pela polícia era sempre como suspeito, ou pessoas foram mortas, etc. e tal. Desta vez, o editorial do Jornal Nacional, e eu prestei muita atenção nisso,
usou as palavras bandido e traficante para se referir àqueles que foram mortos. Alguns comentaristas chegaram a dizer que a mega operação foi muito inteligente por ter empurrado aqueles criminosos para a mata e ter evitado com que balas perdidas atingissem moradores. Eu posso estar muito enganado por ter esta visão otimista, mas me parece que muito provavelmente o TSE livrará Cláudio Castro. E isso porque o governo Lula está ensaiando uma mudança de narrativa, assim como boa parte da imprensa está ensaiando uma mudança de narrativa. A narrativa agora é: precisamos combater o crime organizado. E para isso, o sistema precisa mostrar que não está contra aqueles que combatem o crime. Me parece, posso estar redondamente enganado, mas me parece que teremos uma surpresa no resultado do TSE.